condições ao exercício da liberdade de circulação estão elas próprias condicionadas numa união de direito, condicionadas pelos princípios gerais de direito da União, máxime o princípio da proporcionalidade, e pelos direitos fundamentais. E eu concluía esta minha exposição ilustrando esse processo de constitucionalização das liberdades de circulação com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, designadamente com o acórdão Vatsouras de 2009, processo C22/08, relatado pelo juiz conselheiro Cunha Rodrigues. De resto, faço aqui um parênteses, os grandes acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre cidadania são todos da lavra, entre aspas, do juiz conselheiro Cunha Rodrigues, muito embora ele não goste de o admitir, efetivamente assim não é. Portanto, eu dizia que eu concluía esta aula com um acórdão do Tribunal de Justiça que ilustrava esse meu percurso de constitucionalização da liberdade de circulação, com o acórdão Vatsouras do Tribunal de Justiça, no qual se afirma claramente que, atendendo à instituição da cidadania europeia e à interpretação do direito à igualdade de tratamento de que gozam os cidadãos da União Europeia, já não seria possível excluir do âmbito de aplicação do atual artigo 45, número 2, do Tratado sobre o Funcionamento, que dispõe sobre a livre circulação dos trabalhadores sem qualquer discriminação, já não seria possível, dizia eu, excluir do âmbito de aplicação do atual artigo 45, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento, uma prestação de natureza financeira destinada a facilitar o acesso ao mercado de trabalho no Estado-membro de acolhimento. Ora, qual não foi a minha surpresa quando tal aluno do segundo ano da licenciatura em Direito me pergunta, com aquele ar de ingenuidade natural e alguma descontração com que a juventude nos brinda: "Ô, professora, mas diante da evolução da cidadania europeia e da proteção dos direitos fundamentais em que ela assenta, qual é mesmo a relevância da livre circulação de trabalhadores nos termos concebidos nos tratados? É que aparentemente isso já não faz sentido nenhum. De resto, o exercício da cidadania, que teve início como uma cidadania de mercado para proteger os trabalhadores que circulavam pelo espaço comunitário, já nem exige a circulação prévia pelos Estados-membros, porque estendeu-se este Estatuto de Cidadania aos ditos cidadãos estáticos, desde o Acórdão Zambrano, de 2011. Ora, a esta provocação respondi, tentando não perder a pose e a autoridade acadêmica, que a liberdade de circulação e residência dos trabalhadores continuava a ser um terreno privilegiado para a evolução do Estatuto de Cidadania e que há questões relacionadas com a circulação dos trabalhadores que continuam a merecer um tratamento autônomo, como hoje aqui brilhantemente se viu. De qualquer forma, é preciso admitir que no período pós-Tratado de Lisboa, a proteção dos direitos fundamentais no que toca à circulação de pessoas tem sido feita mais pela via da cidadania do que pela via da liberdade de circulação de trabalhadores. Desde a entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tem sido questionada a possibilidade de invocação de direitos fundamentais pela simples associação à cidadania europeia, ou seja, sem a necessidade do exercício de uma liberdade de circulação tradicionalmente associada à cidadania. E por isso, sim, a intuição do aluno do segundo ano estava correta, na medida em que, com o aprofundamento da integração e no contexto de uma cidadania europeia que corresponda a um conjunto uniforme de direitos e obrigações próprios de uma união de direito, na qual os direitos fundamentais desempenham um papel essencial, sim, as questões da liberdade de circulação e permanência de indivíduos economicamente ativos tenderiam a evoluir, porventura, para o Estatuto de um Trabalhador Europeu, pois, num percurso evolutivo, diríamos assim, quanto mais se aproxima de uma cidadania republicana, baseada no exercício de direitos fundamentais e no envolvimento ativo dos cidadãos, mais distante, tendencialmente, se ficaria de uma cidadania de mercado que originou este desenvolvimento da cidadania europeia, mas que estava desde sempre focada nos atores econômicos, nos direitos dos atores econômicos, dos agentes econômicos.
De qualquer forma, mesmo que se possa afirmar, como a professora Maria Luísa Duarte, que a cidadania da União Europeia fundamenta uma seção mais política e menos econômica no Estatuto de Trabalhador Cidadão da União Europeia, portanto, se é efetivamente assim, de qualquer forma, esta inquietação do estudante me tocou e alimentou uma tese de doutoramento que orientei, elaborada pela doutora Maria Ana Prelada Ferraz, atualmente juiz dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Foi também, o professor Vladimir Brito teve a oportunidade de arguir as provas de mestrado ainda desta candidata, hoje doutora em Direito, tendente, esta tese, a escrutinar se o papel conformador das liberdades econômicas, especialmente da circulação de trabalhadores, que marcou a gênese e o desenvolvimento da proteção dos direitos fundamentais na União Europeia, repito, se o papel conformador das liberdades econômicas no desenvolvimento dos direitos fundamentais resulta ou não mitigado pelo desenvolvimento dessa proteção pela via formal da Carta e dos tratados pós-Lisboa, ou se, pelo contrário, este papel conformador das liberdades econômicas continua a se fazer sentir atualmente e de que forma? E já vamos ver os resultados. Mas importa notar que, subjacente à inquietação daquele aluno do segundo ano da licenciatura, porventura sem ele sequer suspeitar, estava a pretensão de desvendar a atual função do mercado interno no processo de integração. Isso porque o papel conformador das liberdades econômicas na proteção dos direitos fundamentais na União Europeia não surge propriamente ao acaso, mas por força de um projeto político de integração europeia se ter feito através do mercado. Primeiro comum, depois único, agora interno. E se consultarmos as memórias de Jean Monnet, constatamos que os pais fundadores da União Europeia acreditavam que o mercado interno seria um instrumento de transformação não apenas econômico, mas sobretudo psicológico. E por isso puseram o mercado interno ao serviço da integração política. E foi esse papel do mercado que conduziu à constitucionalização das liberdades econômicas, nas quais o mercado assenta, convertidas, pois, as liberdades econômicas no veículo de concretização desse processo político em constante evolução. Assim, a integração originariamente econômica foi sendo objeto de constitucionalização através de um processo dinâmico de evolução do mercado, do qual as liberdades econômicas são o elemento fundamental. Uma evolução que corresponde a cada momento aos distintos estágios da integração. Assim, o papel conformador das liberdades econômicas na proteção dos direitos fundamentais na União Europeia se faz sentir essencialmente por dois vetores, ou em duas vertentes. Por um lado, no estabelecimento de um equilíbrio entre direitos fundamentais e liberdades econômicas, baseado não numa relação hierárquica, mas na articulação fundada na preservação do núcleo essencial de ambos e no justo equilíbrio dos interesses em conflito através de juízos de proporcionalidade. E, por outro lado, este papel conformador das liberdades econômicas também se faz sentir no estabelecimento de uma efetiva proteção de direitos fundamentais, baseada quer na admissão de que os direitos fundamentais podem justificar restrições às liberdades econômicas, quer no reconhecimento de direitos fundamentais decorrentes das liberdades econômicas e que resultam essenciais à concretização das mesmas liberdades. Isso se revela nos direitos fundamentais relacionados com o agrupamento familiar, com assistência social, etc, etc. São inúmeras dimensões. E tal continua a acontecer mesmo depois da força juridicamente vinculativa da Carta dos Direitos Fundamentais. As liberdades econômicas continuam a ter um papel conformador na proteção dos direitos fundamentais na União Europeia, o que resulta da análise aleatória da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. E repito, análise aleatória, porque na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia nós encontramos tudo aquilo que seja conveniente para provar
tudo e o seu contrário, né? Basta procurar com alguma atenção. Portanto, este é o resultado de uma investigação científica aleatória. E neste contexto, importa destacar a crescente reivindicação de direitos fundamentais pelos particulares no âmbito de aplicação subjetivo e objetivo das liberdades econômicas, o que continua a contribuir sobremaneira para o alargamento do âmbito de aplicação das liberdades econômicas e para se atingir uma proteção de direitos fundamentais em situações que, por outra via que não aquela das liberdades econômicas, nunca se teria atingido. Isto faz com que os direitos fundamentais previstos nos tratados, que estejam associados às liberdades econômicas, às liberdades de circulação, sejam aplicados beneficiando do âmbito de aplicação das liberdades econômicas, nos termos do artigo 52, número 2 da Carta dos Direitos Fundamentais, que aparentemente tanta celeuma criou, mas que na minha perspectiva não deve ser demonizado. Ora, isso nos leva a concluir que o papel conformador das liberdades econômicas na proteção dos direitos fundamentais na União Europeia continua, sim, a se fazer sentir, evoluindo à medida que acompanha o processo de integração. Na realidade, a densificação operativa da cidadania europeia passou e ainda passa pela aplicação das liberdades e princípios estruturantes do mercado interno. É inultrapassável o papel que a aplicação das liberdades econômicas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia teve e vai tendo no desenvolvimento dos direitos fundamentais e na afirmação do indivíduo, do cidadão, como sendo o foco principal do atual processo de integração. A partir do momento em que a efetivação do principal instrumento da integração europeia, qual seja o mercado interno, atingiu um nível satisfatório e irreversível, a União Europeia passou a centrar-se mais no indivíduo, mais no cidadão e não tanto, ou pelo menos não exclusivamente, no agente econômico. Daí a justificação para que as liberdades econômicas passassem a assumir um papel conformador, serem, portanto, pretexto dos direitos fundamentais, pelo menos na perspectiva jurisprudencial do Tribunal de Justiça. Ora, nesta medida, é interessante notar que em alguns recentes acórdãos do Tribunal de Justiça sobre cidadania europeia, o Tribunal de Justiça tem se focado nos efeitos, nos impactos negativos, atuais e potenciais, que a medida nacional controvertida provoca nos direitos dos particulares. Nos precisos termos do Tribunal de Justiça, a cidadania europeia obsta às medidas nacionais que impeçam os indivíduos de exercer o essencial dos direitos conferidos pelo Estatuto de Cidadão da União Europeia. Assim, o Tribunal de Justiça tem aplicado, no âmbito da cidadania e dos direitos que ela integra, a conhecida fórmula do mercado interno, a fórmula da Sonville, segundo a qual qualquer medida nacional, atual ou potencial, suscetível de comprometer o mercado intracomunitário, produz um efeito equivalente às restrições quantitativas e é por isso proibida. Desta forma, seja no domínio do mercado interno, seja no domínio da cidadania europeia e dos direitos que ela implica, o Tribunal de Justiça vai estabelecendo links com o direito da União Europeia a partir da efetividade dos direitos em causa. Há por isso quem diga que a cidadania europeia desempenha hoje o papel impulsionador da integração que em tempos cabia ao mercado interno. Eu diria que acabam por ser, por via das liberdades econômicas, dois lados de uma mesma moeda. Ora, a cidadania europeia, enquanto estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-membros, na célebre expressão do Tribunal de Justiça, tem vindo a moldar o processo de integração. Indissociavelmente ligada à proteção dos direitos fundamentais, a cidadania europeia esteve desde sempre vocacionada para a tendencial equiparação das posições jurídicas dos nacionais dos distintos Estados-membros, oferecendo a base jurídica para o suprimento de lacunas de proteção e, nessa medida, para o aprofundamento do processo integrativo. Todavia, acórdãos recentes do Tribunal de Justiça parecem deixar-se influenciar pelas dinâmicas político-econômicas que caracterizam o momento crucial de crise que estamos a atravessar
e suscitam perplexidade, suscitam inquietações quando confrontados com anteriores decisões que compõem o acervo jurisprudencial do Tribunal de Justiça em matéria de cidadania e direitos fundamentais. Há peças que não encaixam no puzzle que eu vos estive a descrever. Um dos primeiros acórdãos, e vou abordá-lo, muito embora não seja um acórdão sobre trabalhadores migrantes, é um acórdão sobre cidadãos à procura de emprego, mas vou referi-lo porque interessa no segundo momento, para a segunda jurisprudência atrelada a essa. No acórdão Dano, de novembro de 2014, no processo C 333/13, o Tribunal de Justiça parece recuar quanto à sua jurisprudência em matéria de concessão de prestações sociais de caráter não contributivo a cidadãos economicamente inativos. O litígio no processo principal, para quem não conhece, opõe a senhora Dano, de 25 anos, ao seu filho Florian e o seu filho Florian, de 5 anos, opõe-os às autoridades alemãs em função da recusa de lhes conceder prestações de assistência social que asseguravam a sua subsistência e que são concedidos aos nacionais alemães na mesma situação, designadamente prestações de seguro de base para candidatos a emprego e participação nas despesas de alojamento e aquecimento. Importava, portanto, neste acordo, saber se um Estado-membro pode excluir total ou parcialmente deste benefício cidadãos europeus economicamente não ativos de outro Estado-membro. Ambos, mãe e filho, têm nacionalidade romena, apesar de a criança ter nascido na Alemanha, e vivem no apartamento da irmã da senhora Dano, que lhes providencia alimentação. A senhora Dano já recebia pelo seu filho a cargo, cujo pai é desconhecido, cerca de 300 euros por mês, que na Alemanha, nós sabemos, é muito pouco. E no acórdão é referido que a senhora Dano frequentou a escola por apenas 3 anos na Romênia, que não possui qualificações profissionais, que nunca exerceu qualquer profissão na Alemanha ou na Romênia e que nada indicia que tenha procurado um emprego, ainda que a sua capacidade para trabalhar nunca tivesse sido contestada. De resto, essa descrição dos fatos que lhe chega do Tribunal Nacional, mas que o Tribunal de Justiça se limita a reproduzir no acórdão, bem ilustra o fantasma do turismo social, mas este não é o tom habitual do Tribunal de Justiça, por isso causa alguma perplexidade. O Tribunal de Justiça sempre é muito sensível ao elo mais fraco, né, e aqui não foi. E qual foi então a decisão do Tribunal de Justiça e por que representa um recuo em relação à sua jurisprudência anterior? Ora, o Tribunal de Justiça entendeu que o acesso a prestações sociais de um cidadão da União Europeia depende de a sua residência do Estado-membro de acolhimento respeitar as condições da Diretiva 2004/38, de entre as quais a condição de um cidadão economicamente não ativo dispor de recursos suficientes para si e para sua família. Só então o cidadão europeu pode reclamar uma igualdade de tratamento com os nacionais do Estado-membro de acolhimento. O Tribunal de Justiça entendeu, no considerando 74 deste acordo, que admitir que pessoas que não beneficiam de um direito de residência nos termos da diretiva possam reclamar um direito a prestações sociais nas mesmas condições que os nacionais do Estado-membro de acolhimento iria contra os objetivos da diretiva 2004/38, que visa evitar que se torne uma sobrecarga para o regime de segurança social do Estado-membro de acolhimento e que utilizem o sistema de segurança social para financiar a sua subsistência. O Tribunal de Justiça admitiu que a eventual existência de uma desigualdade de tratamento a respeito da atribuição de prestações sociais é uma consequência inevitável, repito, é uma consequência inevitável da Diretiva 2004/38, ou seja, é a vontade dos Estados-membros que assim seja, e por isso os Estados-membros podem recusar a concessão de prestações sociais àqueles que apenas circulam com o objetivo de obter ajudas sociais, apesar de não disporem de recursos para exercer um direito de residência, e isso apesar de um relatório de 2013 da Comissão Europeia desmistificar a ideia do turismo social
afirmando que os economicamente inativos não têm qualquer impacto na segurança social dos Estados-membros. No que diz respeito à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ou seja, saber se a Carta impõe que os Estados-membros concedam prestações pecuniárias de caráter não contributivo, o Tribunal de Justiça, porque era esta uma das dúvidas do Tribunal Nacional, se a Carta aqui se impunha ou não, o Tribunal de Justiça entendeu que o direito da União Europeia define tal conceito, prestações pecuniárias de caráter não contributivo, mas não determina as condições de fundo da existência do direito às referidas prestações. É o Estado-membro quem determina, quem estabelece as condições de concessão de tais prestações e o alcance da cobertura social assegurada por tais prestações. E nessa medida, o Estado-membro não estava a aplicar o direito da União Europeia exigível pelo artigo 51 da Carta dos Direitos Fundamentais para invocar-se os direitos fundamentais constantes da Carta e, portanto, o Tribunal de Justiça era incompetente para se pronunciar sobre essa questão, porque não se integrava no âmbito de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais. Ora, meus senhores, este acórdão suscita uma série de dúvidas, uma série de contradições. O Tribunal de Justiça não questionou se essa interpretação que ele faz do artigo 70 do Regulamento 883/2004, que é o regulamento da coordenação dos sistemas de segurança social, que foi aqui referido pela professora Dolores, que regula, portanto, esta matéria. Repito, o Tribunal de Justiça não questionou se essa interpretação que ele faz do regulamento, porque o regulamento devolve a definição das condições e do alcance aos Estados-membros, o Tribunal de Justiça não questionou, coisa que já tinha feito em outros acórdãos, se essa interpretação que ele faz do regulamento é compatível ou não com a Carta. Além disso, a insuficiência de recursos financeiros admitida em termos literais remete-nos à inquietação do Tribunal Nacional no acórdão Trojani de 2004. Nesse processo, se os senhores recordam, aqueles que acompanham a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o Tribunal Nacional pergunta ao Tribunal de Justiça se a exigência de recursos suficientes aplicada à entrada do país de acolhimento não priva o requerente do próprio conteúdo do direito de residência, na medida em que o esvazia da sua própria essência, atingindo o seu núcleo essencial. E o Tribunal de Justiça, em Trojani, lá está, no outro acórdão relatado pelo juiz conselheiro Cunha Rodrigues, decidiu que, embora os Estados-membros possam condicionar a residência de um cidadão economicamente inativo à posse de recursos suficientes, se o cidadão estiver a residir legalmente, estaria protegido pela igualdade de tratamento e não lhe podiam ser negadas prestações de assistência social, algo que acontecia com Trojani e também com a senhora Dano, pois lhe foi atribuída em tempos uma declaração de residência com duração ilimitada, mas o Tribunal de Justiça o ignorou. De resto, no acórdão Comissão contra a Bélgica de 2006, processo C-408/03, o Tribunal de Justiça declarou o incumprimento daquele Estado-membro, da Bélgica, por sujeitar o direito de residência a uma senhora portuguesa, a senhora Maria Figueiredo, por recusar, dizia eu, por sujeitar o direito de residência à disposição de recursos suficientes próprios, porque o direito da União Europeia não exige que o cidadão disponha pessoalmente de recursos suficientes. A proveniência, portanto, dos recursos é irrelevante. Portanto, em Dano, o Tribunal de Justiça parece subvalorizar, parece ignorar dois elementos que constam da exposição dos fatos e que foram determinantes em Trojani e em Comissão contra a Bélgica, quais, ponto número 1, havia sido atribuída em tempos uma declaração de residência por tempo ilimitado à senhora Dano, e ponto número 2, os Dano viviam no apartamento da irmã que lhes providenciava alimentação, e o Tribunal de Justiça, por simplesmente ignorou estes dois elementos fáticos. Ora, a propósito do tema do colóquio, que hoje nos ocupa, especialmente no que tange aos cidadãos que circulam à procura de emprego e a manutenção do Estatuto de Trabalhador Migrante, essa jurisprudência Dano teve sequelas, portanto, teve desdobramentos, inacreditavelmente, no acórdão Alimanovic, de 15 de setembro de 2015, processo C-67/14. O litígio opunha o Centro de Emprego de Berlim, a Nazifa Alimanovic e seus 3 filhos, a propósito da anulação da concessão de prestações de seguro de base previstos pela legislação alemã, portanto, prestações sociais. Os membros dessa família
Tem todos nacionalidade sueca, sendo que os 3 filhos de Nazifa nasceram na Alemanha, em 94, 98 e 99. A família Limonovic saiu da Alemanha durante o ano de 99, provavelmente quando nasceu a 3ª criança, foi para a Suécia, tendo regressado à Alemanha em junho de 2010. De qualquer forma, a 1º de julho de 2010 foi emitida a essa família uma declaração de residência por tempo ilimitado. Depois de chegarem à Alemanha, Nazifa e sua filha Sonita ocuparam, por cerca de um ano, empregos de curta duração. Mas desde maio de 2011, não exerceram mais qualquer atividade assalariada ou independente. Portanto, durante 6 meses, os filhos da senhora Nazifa beneficiaram de abonos de família e de prestações de seguro de base para inaptos para o trabalho, e ela própria e a sua filha, que já tinham trabalhado, portanto eram trabalhadores migrantes, receberam subsídios de subsistência para desempregados de longa duração por 6 meses, como já referi. Todavia, em maio de 2012, o Centro de Emprego revogou a concessão da totalidade das prestações em causa, alegando que se destinavam a garantir meios de subsistência àquela família e que, nesta medida, constituíam prestações de assistência social na seção do artigo 24, número 2 da Diretiva 2004/38, qualificação que permitiria a exclusão de pessoas à procura de emprego do benefício das mesmas. Ora, essa disposição da Diretiva 2004/38, este artigo 24, número 2, prevê uma derrogação do princípio de igualdade de tratamento com o funcionamento da nacionalidade. Qual derrogação? Os Estados-membros de acolhimento podem recusar a concessão de prestações de assistência social durante um período mais prolongado de procura de emprego. Ocorre que o Tribunal de Justiça já havia decidido no acórdão Vatsouras de 2009, tal processo C-22/08, relatado por Cunha Rodrigues, que prestações de natureza financeira que se destinam a facilitar o acesso ao mercado de trabalho não podem ser consideradas prestações de assistência social na seção do artigo 24, número 2 da Diretiva 2004/38. E isso independentemente da respectiva classificação na legislação nacional. Tudo para evitar que os Estados-membros identifiquem apoios à procura de emprego com assistência social e se escudem na hipótese de derrogação prevista no artigo 24, número 2 da Diretiva 2004/38. Ora, os nacionais de um Estado-membro à procura de emprego noutro Estado-membro beneficiam do direito à igualdade de tratamento nos termos do artigo 18 e 45, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. De resto, o artigo 45, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento, aplica o princípio da igualdade especificamente aos trabalhadores, proíbe qualquer discriminação aos trabalhadores que circulam pelo espaço da União. De resto, no acórdão Vatsouras, o Tribunal de Justiça recorda que a cidadania da União Europeia e a igualdade de tratamento de que gozam os cidadãos da União já não permitem excluir do âmbito de aplicação do artigo 45, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento, uma prestação de natureza financeira destinada a facilitar o acesso ao emprego no mercado de trabalho no Estado-membro de acolhimento. Todavia, é legítimo que um Estado-membro só conceda esse subsídio depois de demonstrada a existência de uma relação real, de uma ligação real daquele que procura emprego ao mercado de trabalho desse Estado-membro, e a existência dessa ligação pode ser verificada pela constatação de que a pessoa em causa procurou efetivamente um emprego num período razoável, como demonstra o acórdão Collins e outros tantos do Tribunal de Justiça. Daí que os nacionais de um Estado-membro à procura de emprego noutro Estado-membro, que estabeleçam laços reais com o mercado de trabalho desse Estado-membro, podem invocar o artigo 45 do Tratado sobre o Funcionamento da União para beneficiarem de uma prestação de natureza financeira destinada a facilitar o acesso no mercado de trabalho. E por isso, a derrogação prevista no artigo 24, número 2 da Diretiva 2004/38 deve ser interpretada em conformidade com o artigo 45, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento, que prevê a igualdade de tratamento e a não discriminação entre os trabalhadores no contexto da União. Isto tudo era o acórdão Vatsouras, mas os tempos eram outros. Os tempos eram outros.
Eram tempos em que o Tribunal de Justiça fazia tudo para evitar que os Estados-membros identificassem apoios à procura de emprego com assistência social e se escudassem na hipótese de derrogação prevista no artigo 24, número 2 da diretiva em causa. O Tribunal Nacional, que reenviou no processo Alimanovic, insiste, tenho 5 minutos, vou terminar, insiste em que Nazifa e a sua filha Sonita deixaram de beneficiar da qualidade de trabalhador assalariado ou não assalariado, devendo por isso ser consideradas pessoas à procura de emprego. E nesta qualidade, a legislação alemã as exclui do benefício de subsídios de subsistência para os desempregados de longa duração. Vai daí a dúvida do Tribunal Nacional que reenviou. Ele queria saber da compatibilidade da legislação alemã com o direito da União Europeia, na medida em que o direito nacional exclui do benefício de certas prestações os nacionais de outros Estados-membros, no caso suecos, que têm a qualidade de candidatos a emprego, quando essas mesmas prestações são garantidas aos nacionais alemães que se encontrem na mesma situação. Era, portanto, questionada a compatibilidade do direito nacional com o artigo 24, número 2 da Diretiva 2004/38, assim como com o princípio da igualdade consagrado no artigo 4º do Regulamento 883/2004, relativo à coordenação do sistema de segurança social. E até nisto se nota a mudança dos tempos. Reparem que a estratégia do Tribunal Nacional é levar o Tribunal de Justiça a interpretar regras de caráter técnico, em detrimento de princípios de conformação pretoriana. Ora, e a perplexidade é que em Alimanovic, o Tribunal de Justiça recua em relação a Vatsogas. O Tribunal de Justiça começa por esclarecer que as prestações objeto do processo principal não podiam ser qualificadas como prestações de natureza financeira destinadas a facilitar o acesso ao emprego no mercado laboral e não podiam porque tinham uma função preponderante de garantir o mínimo de meios de subsistência para uma vida compatível com a dignidade humana. Eu vou repetir. Não podiam ser considerados uma prestação financeira destinada a facilitar o acesso no mercado de trabalho porque tinham por função preponderante garantir o mínimo de meios de subsistência para uma vida compatível com a dignidade humana, devendo, por isso, ser consideradas prestações de assistência social na seção do artigo 24, número 2 da Diretiva 2004/38, e assim a derrogação do princípio da igualdade já se aplicava. Retomando a jurisprudência Dano de 2014, o Tribunal de Justiça reitera, no que respeita a prestações de assistência social, que um cidadão da União Europeia só pode reclamar uma igualdade de tratamento com os nacionais do Estado-membro de acolhimento se a sua residência respeitar as condições definidas na Diretiva 2004/38, leia-se, se fizer prova de meios de subsistência, pois é o que impede que utilizem o sistema de proteção social do Estado-membro de acolhimento para financiar a sua subsistência, ou seja, para evitar o turismo social. O Tribunal de Justiça fechou, portanto, a porta que eventualmente se abria por via da Diretiva 2004/38 para conferir um direito de residência na Alemanha a Nazifa e sua família, na qualidade de cidadãs estas da União Europeia candidatas a emprego. Qual porta? Aquela que se abre por força do artigo 14, número 4, letra B da Diretiva 2004/38, segundo a qual um cidadão de um Estado-membro que procura emprego no outro Estado-membro não pode ser afastado enquanto estiver em condições de comprovar que continua à procura de emprego e que tem hipóteses genuínas de ser contratado. Repito, essas senhoras já tinham trabalhado naquele Estado-membro. Todavia, no entendimento do Tribunal de Justiça, Nazifa e Sonita não podiam beneficiar dessa possibilidade, porque na leitura restritiva do artigo 24, número 2 da diretiva, agora feita pelo Tribunal de Justiça, os Estados-membros de acolhimento podem recusar-se a conceder prestações de assistência social a quem procura emprego e, nessa medida, fica comprometido o direito de residência das requerentes, porque não se trata de uma prestação de natureza financeira destinada a facilitar o acesso ao mercado de trabalho, mas sim de um benefício de assistência social nos termos em que eu vos expliquei. Ora, diante disto, que reputo um recuo, alinho com o juiz conselheiro Cunha Rodrigues num texto sobre
Monteiro exorta os juristas, a partir da noção de União Europeia como uma união de direitos, a encontrar respostas, instituto por instituto, para as situações que reclamam a reconstrução do modelo social, não deixando os políticos sozinhos na estrada a remoerem sentimentos de inimizade operativa com o direito. Eu devo confessar que, se não há um motivo escondido para esse desfecho na jurisprudência do Tribunal de Justiça, que acabei de relatar, e que porventura não é relatado no acórdão, porque por vezes nós só conseguimos entender mesmo o que está na motivação dos acórdãos do Tribunal de Justiça, nos bastidores do Tribunal de Justiça. Tá? Se não há uma motivação, um motivo escondido para esse desfecho, eu só encontro uma explicação para aquilo que reputo um recuo. O Tribunal de Justiça, na minha perspectiva, pode estar a querer deixar muito claro que com essas regras que os Estados-membros estabeleceram já não vai mais longe. Tá? Já no acórdão Dano, como eu vos referi, o Tribunal de Justiça admitiu que a eventual existência de uma desigualdade de tratamento a respeito da atribuição de prestações sociais é uma consequência inevitável da Diretiva 2004/38, ou seja, é a vontade dos Estados-membros que assim seja, e o Tribunal de Justiça, ao que parece, não vai fazer nada para ser diferente. Tá? O Tribunal de Justiça, na minha perspectiva, parece ter aqui uma estratégia articulada para chamar a atenção pela negativa, e está a conseguir. Concluo com uma única frase, ou com duas, ou melhor, concluo com uma sugestão de leitura, assim, ao estilo do professor Marcelo Rebelo de Souza, que está aqui na sala ao lado, de um ensaio de Ulrich Beck, intitulado A Europa Alemã, de Maquiavel a Merquiavel, Estratégias de Poder na Crise do Euro. É mesmo assim? De Maquiavel a Merquiavel, Estratégias de Poder na Crise do Euro, na qual o sociólogo explica brilhantemente que quem considera a Europa igual ao euro já desistiu da Europa. Aludindo ao célebre discurso de Hamburgo de 1953, no qual Thomas Mann exortou os alemães a nunca mais aspirarem a uma Europa alemã, mas a uma Alemanha europeia, Ulrich Beck revela o que está efetivamente em jogo. Não se trata apenas de impedir o colapso do euro. O que está em causa é muito mais do que isso. É o colapso dos valores europeus. Pois sem os valores da liberdade, da democracia e do Estado de Direito, sem a sua dignidade cultural, meus senhores, a Europa não é nada. Muito obrigada.